Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB. Com a revista CADB, nós estamos estudando esse trimestre a carta de Paulo aos Gálatas e também a carta aos Efésios. Hoje, lição de número 5, nós iremos abordar Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 há 26 versos e nós vamos ler alguns versos desses 26 aqui. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque eu sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá vendo? Esse capítulo de número 6 fala da liberdade cristã ameaçada. O texto áureo da nossa lição é Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Aqui é a liberdade da lei para a prática do viver no Espírito. A verdade prática é que a verdadeira liberdade em Cristo não deve ser confundida com libertinagem ou liberdade para viver na prática do pecado, como alguns pensam. Aqui é liberdade da lei para viver na graça. Vamos à introdução. Libertos para a liberdade. Primeiro, aqui éramos escravos. O legalismo é voltar à escravidão. Legalismo é decair da graça, conforme Paulo diz. O segundo ponto, nós iremos abordar liberdade para fazer o bem. Liberdade cristã não é pecar. Liberdade cristã é fraternidade. A liberdade cristã vai além da lei. E falaremos das obras da carne, o fruto do Espírito, o andar na carne, o andar no Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito. Vamos então a essa lição importante aqui. O apóstolo Paulo identificou dois grandes perigos que atacavam as igrejas da Galácia. O primeiro era passar da liberdade para a escravidão, através de praticar das obras da lei, do circuncidar. E o segundo implicava em transformar a liberdade em licenciosidade para pecar, ou libertinagem. Na lição anterior, aprendemos que os convertidos ao Evangelho da Graça são para a liberdade em Cristo e não para a escravidão legalista das obras da lei. Nesse capítulo, os Gálatas são orientados a refutar a proposta judaizante da necessidade de circuncisão, sobre a pena de estarem invalidando o sacrifício de Cristo. Vamos ao ponto, libertos para a liberdade. Paulo enfatiza que fomos libertos para sermos livres. Parece até uma redundância, mas no sentido espiritual não é. Vejamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo da escravidão. No contexto da época, um escravo poderia ser comprado no mercado somente para continuar como escravo sob o novo dono. Nossa libertação em Cristo vai muito além disso, pois Cristo nos tirou da escravidão para sermos realmente livres. Enquanto os missionários judaizantes pregavam que a fé em Cristo deveria estar acompanhada da circuncisão e demais ditames da lei, Paulo pregava que a obra de Cristo na cruz foi perfeita e definitivamente dispensando assim qualquer adicional. Vejamos o legalismo, é voltar à escravidão. De novo, testifico a todo homem que se der circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Alguém poderia ser justificado pela prática das obras da lei? Se pudesse, Paulo não teria se convertido e nem era necessário o judeu se converter. A resposta era que alguns pensavam que sim, se o homem fosse capaz de cumprir a lei por completo. Porque aquilo que está debaixo da lei é escravidão, é obediência à lei. Exatamente pelo fato de nenhum homem ser capaz por si mesmo de cumprir todas as exigências da lei, sendo assim, obrigar-se a guardar a lei é estar debaixo da sua escravidão. Os Gálatas já haviam sido libertos da escravidão da lei e receberam o evangelho da graça. Mas agora estavam flertando com o legalismo judaico, deixando-se circuncidar, tentando cumprir as regras da lei. Legalismo é decair da graça. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O fundamento do Evangelho da Graça é que a morte expiatória de Cristo
é suficiente para a nossa justificação diante de Deus. Romanos, capítulo 4, verso 25. Qualquer acréscimo que se faça com ritos e cerimônias é uma agressão à graça divina. Os judaizantes pregavam que os cristãos seriam aceitos por Deus, não apenas por causa da fé, mas também pelo cumprimento dos rituais judaicos. Para o apóstolo Paulo, não se trata de uma coisa e outra, mas sim de uma coisa ou outra. Ou tentamos guardar a lei, ou reconhecemos a Cristo como Salvador. Aqui não há meio termo. Paulo chega a dizer um pouco de fermento, leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Paulo usa aqui a figura do fermento para demonstrar aos Gálatas que os ensinamentos legalistas eram uma heresia e era agressiva à fé cristã. Pior, negava a Cristo. Os falsos mestres nunca buscam os que não conhecem a Deus, mas sim perverte a fé dos já alcançados. Certamente Deus os julgará. Paulo fala isso em Gálatas 5, verso 10. Devemos estar sempre bem atentos, pois pequenas coisas, como um pouco de fermento, leveda toda a massa. E pequenas coisas podem roubar nossa plena comunhão com Deus e se apagarmos a palavra de Deus, pois só os conhecedores da sã doutrina poderão refutar a falsa. Vamos à liberdade para fazer o bem, Gálatas 5, versos 13 a 15. Há cristãos que pensam que estar livre da lei não é viver sem nenhum tipo de limite. Aqui Paulo instrui quanto ao casamento entre a liberdade cristã e a santidade. O evangelho do reino jamais produz escravidão em nenhum sentido, mas apresenta um inequívoco chamamento da graça para a verdadeira liberdade. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas sim liberdade de consciência para fazer o que é certo. Liberdade para obedecer a Deus. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santificação no poder do Espírito Santo. Liberdade cristã não é pecar. Paulo diz em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A libertinagem é sempre uma perversão da liberdade cristã. Cristo nos libertou da lei, somente no sentido de esta não pode mais nos condenar. Há o pecador arrependido que busca a santificação, porque sabe que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. E há o pecador escravo que ignora Deus e vive na prática contínua do pecado. Paulo nos exorta a não dar nenhuma ocasião à carne, pois esta aproveitará qualquer oportunidade para demonstrar a sua malignidade. Liberdade cristã é fraternidade. Paulo diz em Gálatas 5:13, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O amor deve ser praticado, tanto no sentido vertical, que é o amor que temos para com Deus, como no sentido horizontal, que é o amor dedicado ao próximo. O termômetro que mede a intensidade de nosso amor por Deus é a nossa disponibilidade em servir os outros, não importando a quem seja. Um cristão verdadeiramente livre considera-se servo de seus irmãos e até tem os seus irmãos como superiores. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Vamos ao terceiro ponto desse ponto 2 da nossa lição.
a liberdade cristã vai além da lei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como já posto, fomos libertos da lei, somente no sentido de que ela não pode mais nos condenar. Jesus não aboliu a lei, ele a cumpriu. Mateus 5,17. Jesus é o cumprimento literal de tudo que a lei representa. Ao abraçar o evangelho da graça, ninguém pode imaginar que está desobrigado de obedecer e assim viver desordenadamente. Ele continuará a obedecer os preceitos morais da lei, movido pelo amor de Deus e guiado pelo Espírito Santo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em resumo, o amor resume toda a lei. Portanto, devemos nos amar sinceramente em Deus e agradecer a Deus pela sua graça e pelo seu amor, que é infinito por cada um de nós. Vamos ao ponto de número 3, aonde nós vamos abordar nesse ponto 3 as obras da carne e o fruto do Espírito. Veja, nos versos 13 ao 15, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. A questão agora é como essas coisas são possíveis. E a resposta é pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o cristão deve andar no Espírito para não satisfazer os desejos incontidos da carne. Andar na carne e andar no Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo demonstra o embate que há entre a carne e o espírito, e trata-se de uma luta interna que se inicia a partir do momento que procuramos viver de acordo com a vontade de Deus. Contudo, andar no espírito resolve esse conflito. A carne designa-se a velha natureza humana que em nós habita. É a natureza adâmica que opera no velho homem e o leva à prática das obras da carne, a que Paulo se refere. Ela, a carne, é a sede dos apetites carnais. Mateus 26:41. Após a conversão ao Evangelho, o homem só pode viver em novidade de vida no poder do Espírito Santo. O espírito e a carne têm desejos conflitantes. Alguns gálatas estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista. Outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade para pecar. Paulo demonstra que o espírito e a carne são adversários irreconciliáveis e que o andar no Espírito é sim a solução de uma vida que agrada a Deus. Falemos das obras da carne. Paulo diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Depois de falar do conflito entre a carne e o espírito,
Na vida do salvo, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne. Obras da carne, no plural, e fruto do Espírito, no singular. As obras da carne têm relação com a nossa velha natureza. O fruto do Espírito tem relação com as virtudes que Deus produz em nós e a partir de nós. O apóstolo Paulo agrupa as obras da carne em 4 categorias. Primeiro, pecados sexuais, Gálatas 5,19, onde engloba prostituição, impureza, lascívia, que é uma sensualidade exagerada. Os gálatas conheciam bem essas práticas antes de conhecerem o evangelho da graça. Vamos aos pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Também temos aqui uma lista de pecados de relacionamento com o próximo. Inimizades, porfias, rivalidade, interesse próprio, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, litígio, disputa, facções, rivalidade, invejas. E temos pecado contra o próprio corpo, Gálatas 5:21, que são bebedices, glutonarias. Paulo conclui dizendo, coisas semelhantes a essas. Ele é enfático ao dizer que os dominados pelas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Ele não está se referindo a um ato pecaminoso isolado, mas sim o hábito de pecar. Vamos ao terceiro ponto, o fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22 a 23. Lemos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a temperança. Contra essas coisas não há lei. Existe aqui um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Segundo R.E. Howard, uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Paulo deixa claro que é uma ação inerente do Espírito Santo a produção de fruto em nós, do seu próprio fruto. Assim, são 9 as virtudes que pode ser comparado como vários gomos de uma laranja, ou de uma tangerina, ou mexerica. Vejamos o seguinte, a lista. Primeiro, amor. O amor abrange o nosso relacionamento com Deus na vertical e com o próximo na horizontal. Alegria. Essa é uma alegria e um gozo que vem de Deus. Paz. Uma paz espiritual que excede todo o entendimento humano e guarda a mente e o coração. Filipenses 4:7. Como Jesus disse, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo dá. Longanimidade, que é paciência para suportar. A pessoa não se ira facilmente. Benignidade, que é o ser gentil com a semelhança. Bondade, que é a ação em favor do bem-estar do outro. Fidelidade, o ser fiel em cumprir seus compromissos, especialmente com Deus. Mansidão é o fato de ser um apaziguador dócil. Domínio próprio, vencer os próprios apetites e impulsos, é ter autocontrole e disciplina. Há 2 experiências distintas, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. A primeira está na voz passiva e a segunda na ativa. É o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. A vida cristã é impossível enquanto tentarmos vivê-la com os nossos próprios esforços. Sendo assim, precisamos cultivar uma vida com o Espírito todos os dias. A aplicação pessoal dessa lição. A liberdade cristã reside no fato de você poder fazer e não fazer,
Não é fazendo tudo o que desejamos que demonstramos ser livres. A liberdade em Cristo nos obriga a não fazer certas coisas. Vamos ao questionário dessa lição. Aqui é para marcar certo ou errado para as afirmativas abaixo. Vamos lá, primeira pergunta. O fundamento do evangelho da graça é a circuncisão. Essa aqui está errada. Errado, você vai pôr errado, porque o fundamento do evangelho da graça não é a circuncisão, é a fé em Cristo. Segundo, a liberdade cristã não é liberdade para pecar. Aqui está certo. A liberdade cristã é a liberdade da lei para a graça. Terceiro, o espírito e a carne têm desejo semelhante. Errado. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição. Semana que vem nós iremos concluir a carta aos Gálatas. Trataremos Gálatas capítulo de número 6, as marcas de Cristo na vida do cristão. Paulo trazia as marcas de Cristo. Nós também devemos levar essas marcas em nossa vida. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda e ali você vai ver um menu no playlist com 259 pastas e mais de 7.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.